previsibilidade. Para grandes espaços, grandes campos, né? O dispositivo de segurança do biopoder é um dispositivo, no fundo, de conseguir produzir a previsibilidade, lidar com o acontecimento com alguma previsibilidade, né? Para o Foucault, o dispositivo ele pode ser definido como um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre esses elementos. Isso é uma citação, está contida na microfísica do poder. E o que está em jogo na noção Foucaultiana de dispositivo não são as relações, ou melhor, são as relações entre o discursivo e o não discursivo, né? Ou seja, entre o discursivo e as relações de poder, né? O dispositivo de segurança ele vai acabar matematizando, biologicizando as ações humanas através de um ponto de vista meio global, através de segmentações que somente separam os exemplares, mas não retiram o fato de serem parte de uma espécie, de um todo globalizante. E, acima de tudo, que estão sujeitos ao meio. As tendências, as probabilidades, exemplares sempre sujeitos. É necessário pensar sobre o ato de corrigir um detento. O detento ele passa a ser preso numa visão não só disciplinar, né, mas também através de um prisma que pretende mostrar como a prisão tinha como objetivo também diminuir os riscos de reincidência que sua periculosidade oferece, a periculosidade do detento, né? A tecnologia disciplinar e o mecanismo de segurança não são excludentes, não se colocam em lados diferentes. Esse dispositivo de segurança, você acha fácil da gente ver ele hoje, da gente observar ele hoje, atuante? Eu imagino que nesse dispositivo de segurança a gente tenha, de certa maneira, a própria polícia trabalhando assim, né? Através das suas medidas estatísticas, onde pode, com base em dados, saber onde atua com mais força, onde atua com menos força, onde faz mais batidas, onde faz menos batidas policiais, sabendo onde se deve fazer mais batidas, onde não se deve, entendendo quais são os locais onde se deve alcançar uma média, uma normalidade, mas uma normalidade que, às vezes, precisa ser alcançada através do porrete, né? Através da aplicação de normas disciplinares de fato, de mecanismos disciplinares. A gente tem outros dispositivos também que vão usar a medida estatística, o cálculo da probabilidade, o cálculo de previsibilidade, a segmentação em conjunto com mecanismos que são propriamente, com técnicas que são propriamente disciplinares, com técnicas que marcam ali o corpo diretamente numa micropunição eterna, uma eterna fabricação do corpo. Eu não acredito que o Foucault, quando ele fale de polícia nesse livro e até em outros momentos, ele esteja se referindo tão somente à instituição polícia e seus porretes. Eu acho que o que ele já está apontando é justamente para o que vinha acontecendo e essa dentro desse aspecto genealógico que cobre desde a questão da pastoral e a ideia de conduta, né? A ideia de conduta e o que foi gerando todas as discussões em torno entre mercantilistas e fisiocratas em como conduzir a sociedade e a economia, até o ponto de virar a economia política já pensando numa população e tendo como base, então, para o controle dessa população os instrumentos, os mecanismos de segurança, né? Mas que se passam, vejam, no nível do Estado, né? No nível macrofísico do poder do Estado e das grandes regulações, mas também no nível microfísico, no nível, enfim, do comportamento mesmo, né, e da ética. Eu acho que o Foucault já começa a apontar nesse livro como que se dá essa percepção de si em uma sociedade de disciplina, em uma sociedade de controle, como tornar
como tornar a população previsível de alguma forma. Essa é a arte de governar, né? Essa é a governamentalidade do Foucault. E que, vejam, eu acho que o que o Foucault apresenta nesse livro é que a burguesia ela soube muito bem lidar com várias tensões, por incrível que pareça, ela soube muito bem lidar com várias tensões que vieram de todas essas correntes que o Foucault vai jogando ali no livro, de um pouco dispersa, que é isso, passa da pastoral, São Tomás de Aquino, Maquiavel, e foi criando uma arte de governo, uma arte de conduzir, que passa, evidentemente, passa completamente pelo campo ideológico, né? Tornar a população previsível, ao ponto de que o Foucault fala, por exemplo, de que não houve no socialismo, e quando o Foucault está falando ainda havia um mundo bipolar, ele fala que não houve ali no Estado socialista soviético uma forma de governamentalidade, não houve uma arte de governo, o socialismo ainda não pensou, segundo Foucault, uma arte de governar, né? Ele conseguiu pensar uma estrutura de Estado provisório? Pensou. Conseguiu justificar esse Estado, inclusive através de uma teoria ali do Estado socialista? Pensou. Ele conseguiu introduzir formas de governo que, enfim, mobilizassem a conduta daquelas pessoas, que as tornassem previsíveis? Não. E eu acho que isso se revela, sobretudo, na passagem do final da década de 80 para a década de 90, quando houve a abertura ali da União Soviética, e você pensa, poxa, uma população que ficou tanto tempo ali em um governo socialista, central, burocrático, aquela população, depois de tanto tempo, quando da abertura, passou ali de um Estado socialista controlado para um Estado de gangster, sabe? De cada um por si, de um capitalismo selvagem, primitivo, brutal, assim, sabe? Como pode uma passagem tão deslocada, não gerou nenhum tipo de ética pública ali entre a burocracia do partido, entre a própria população, que houve a abertura e, puf, saiu aquela burocracia, virou um cada um por si, Deus contra todos. Então, eu acho que isso que o Foucault começa a apontar para essa ideia da arte de governo, né? A arte de você tornar as coisas previsíveis é isso, é você conduzir, você ter uma previsibilidade. O Estado soviético não tinha uma previsibilidade, tanto que deu no que deu, né? Deu no que deu. Não havia uma previsibilidade nem ali entre os membros da burocracia comunista, né? E veja, o Foucault não fala disso como um monstro a ser produzido, uma nova arte de governo como um monstro a ser produzido. Ele fala como um horizonte de possibilidades, até para o exercício de outras formas de poder, né? Quais seriam criar também uma arte de governo, não só uma justificativa do Estado soviético, né?